que a arquitetura faz para que a gente possa ter uma experiência, uma vivência melhor? Conta pra gente um pouco sobre isso. Então, a gente tem os hotéis novos e os hotéis que já estão em andamento, onde a arquitetura pode atuar perfeitamente nas duas áreas, né? Então, tanto em melhorar estabelecimentos que já existem, que seria através de retrofit, que a gente, né, vai estar conversando também, quanto conceber um hotel do início ao fim. Então, a hotelaria, assim como na área da saúde, por exemplo, um hospital, ele é uma hospitalidade. E na área da hotelaria, a gente tem vários serviços que dependem de um fluxo muito complexo, além da cama, do quarto. Então, a arquitetura, ela entra com uma posição de organizar fluxos, funcionamentos, facilitar toda uma dinâmica de staff junto com funcionários, além de trazer a experiência e a essência daquela hospitalidade. Então, o que aconteceu muito antes da pandemia e no pós-pandemia, que a gente percebeu que houve uma mudança drástica? Quando a gente está a trabalho, a gente busca um hotel por uma excelente cama, pela localização e pelo excelente banho. Certo. Quando nós estamos a lazer, a gente vai se conectar com aquilo que faz mais sentido a partir, provavelmente, às vezes, de um destino já existente, mas a gente tem uma necessidade de sentido e não lógica, apenas lógica, como é quando eu vou para um negócio. Eu preciso ir para uma reunião, eu vou parar num lugar que for mais fácil de mobilidade e é claro que eu quero um mínimo de estrutura. Agora, num hotel, numa hospitalidade de lazer, a experiência que o hóspede vai ter, ela permeia pelos ambientes externos, pelos ambientes internos, pelos ambientes de funcionalidade e aonde o arquiteto entra em todos eles. Ou seja, tem que pensar muito, né? Muito. Pelo que eu entendi, né, Lié, a primeira coisa que precisa entender que público que eu vou atender, né? Vou atender alguém que está a passagem de trabalho, negócios, ou vou atender alguém que está, sei lá, passando as férias? Exatamente. Até assim, a gente costuma entender um pouco hotéis de rede e os hotéis privativos, né? Privados, etc. Os hotéis de rede, quando a gente fala da rede, a gente já sabe o que está esperando. E grande maioria deles são hotéis de bandeiras, né? Já são de bandeiras, então eu sei que eu vou encontrar. E os hotéis de experiência, os hotéis que tem essa... que não é tão business, são os privativos, eles têm a essência única. Então, além de eu saber o público, eu sempre digo que deve ser o inverso. Eu devo entender o que é importante para mim, qual é o valor dentro do meu hotel, que é único, porque todos têm algo único, e desenvolver toda a questão da arquitetura, de cores, de temáticas e melhorar os aspectos para que estejam coerentes com o público-alvo. Então, assim, eu por muitos anos dei aula na faculdade onde o tema era justamente arquitetura sustentável para a área de... era um equipamento turístico, até uma pousada, né? Uma pousada até 500 metros quadrados de terreno, etc. E os alunos começavam, vamos definir o público, vamos definir... Sim, primeiro nós vamos definir qual é o conceito que nós vamos querer para essa hospitalidade. Então, vocês não podem fazer um hotel para todo mundo, porque todo mundo vai ter onde se hospedar, mas se a gente tiver essência e tudo estiver conversando, vai se criar uma comunidade através da arquitetura, da leitura, do terreno, dos materiais que vão ser empregados, do conforto que vai estar ali dentro, e daí sim a gente consegue ter uma fidelidade do hóspede. E esse hóspede vai falar para outro, e esse hóspede vai ficar mais do que um dia, o que
é o ideal. O ideal para um hotel. É. Então, na verdade, vai muito além do arquitetônico, né? Do fazer um quarto bonito, como a gente conversava, ter uma cama boa, ter um bom chuveiro, sei lá, um bom banheiro. Sim. Isso seria meio que o básico, pelo que tu tá me falando. Exatamente. Isso é o mínimo que se espera de uma hospitalidade, né? Uma boa... Quem que não fala, eu quero uma boa cama e um bom banho? Para mim tá bom. Hoje em dia é mais do que isso. Isso é o mínimo que se espera, né? Então, e o que é o mais? É trabalhar na arquitetura através dos 5 sentidos também, que é algo que ainda não é muito explorado. Então, se hoje, quando a gente fala em arquitetura, o primeiro impacto sempre vai ser o visual, né? Eu Claro. vou olhar, a primeira reação, através do visual. E o leigo, né? Eu, que não sou arquiteto, é isso mesmo, né? A arquitetura é aquilo que a gente vê, mas não é só o que a gente vê. E daí, assim, se eu tenho... Vou te dar um exemplo. Se é uma hospitalidade em meio à natureza, né? Ela tem todo um sentido que eu vou estar voltando essa hospitalidade para ecoturismo, por exemplo, né? Onde eu vou criar espaços internos que eu vou proporcionar para o meu hóspede que ele tenha atividades durante a hospitalidade dele, que ele não vá só para passar um dia. Se eu tiver mais atividades e mais espaços, ele vai permanecer por mais tempo nesse local.